Aê, começando mais um episódio do Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente vai trazer um conteúdo para que tu nunca mais consiga não seguir um plano alimentar. Vamos falar exclusivamente sobre nutrição comportamental, estratégias, e para isso nada melhor do que ter trazido o Felipe Almeida, né? Então, por favor, Felipe, se apresenta um pouco para nós. E aí, pessoal, meu nome é Felipe Almeida, eu sou nutricionista, me formei em 2017, comecei em 2017, sou especializado em bioquímica e fisiologia e também em neurociência e comportamento. E agradeço o convite aqui para esse podcast, tenho certeza que vai agregar bastante o que a gente tem para falar aqui para vocês. Perfeito. Além disso, tu também dá aula, né, Felipe? Tu é coordenador de uma pós-graduação, né? Eu sou coordenador de uma pós-graduação de nutrição comportamental e clínica e eu dou aula, não só nessa pós, né, como diversas outras, nutrição esportiva, nutrição clínica, né, aulas de dieta, suplementação, veganismo, bioquímica e por aí vai. Basicamente tudo que envolve nutrição, tu manja, praticamente. Parenteral não. Beleza. Isso aí já é outro assunto bem diferente também, né? Mas enfim, e hoje em dia tu atende também? Tem clínica? Eu tenho uma clínica, eu não atendo tanto assim porque eu não consigo dar conta, né? Então eu atendo mais ou menos uns 9, 10 pacientes por semana, no máximo, né? Antes eu atendia bem mais, mas eu atendo sim, só presencial, justamente porque o meu trabalho hoje é mais focado em transtorno alimentar, né? Então, Total, tipo, tu focou no ensino mesmo. Exato. Então hoje eu trabalho mais para manter a prática, né? Também e para não perder a mão ali quando eu estiver dando aula, né? E ter alguns exemplos mais práticos. Cara, isso aí faz toda a diferença, na verdade. Até na última palestra que eu fui tua, que tu falou sobre insulina, ali em Itajaí, basicamente todos os exemplos que tu dava era sobre pacientes reais, né? Que tu teve, o fulano e tal, aconteceu isso, não sei o quê. E isso, para mim, é o que mais faz diferença. É daí que eu visualizar. Até porque tu dava um exemplo de um paciente e eu pensava, pô, eu já peguei um paciente assim, tenho um paciente assim. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil de assimilar o conteúdo teórico, que é denso, né? Que é difícil de digerir. Na verdade, tem que juntar os dois, né? Teoria e prática. Então, tem coisas que a gente vai ler num livro, mas na hora da gente atender ali, né? Tem que ter um feeling com o paciente, né? Então, se às vezes a pessoa tem muita prática, ela não entende o que está acontecendo aquilo, né? Mas se a pessoa tem muita teoria também, ela não entende, tem coisa que a gente não vai ver no livro, né? A forma como o paciente se porta, por exemplo, né? As abordagens, algumas vezes são diferentes. Isso vem também de uma certa experiência, né? Que só vai sendo construída com o tempo, né? Não tem muito como fugir disso. Total, e a nutrição comportamental, eu acredito que se baseia muito, obviamente tem a teoria, tem as técnicas, né, porque afinal, a questão da nutrição comportamental estuda o ser humano, o comportamento do ser humano e aplica na parte de elaboração de plano alimentar, né. Só que essa questão aí de, não sei se tu concorda comigo, mas de entender o paciente é muito prática mesmo, para tu conseguir captar nuances que tu só percebe conversando mesmo com aquela pessoa. A gente tem, na verdade, né, quando a gente está trabalhando com pacientes específicos, tem algum transtorno, compulsão alimentar, bulimia, por exemplo, né, a gente tem algumas perguntas específicas para ir ajudando a guiar o paciente e ter aquela parceria clínica, né. Então a gente tem algumas perguntas onde a gente vai comentar sobre como é que foi um episódio de compulsão, por exemplo, né? O que ele sentiu, quais foram as emoções, quais são os pensamentos recorrentes, né, sobre isso. Então, isso aí a gente tem escrito em livros, inclusive de técnicas terapêuticas, como TCC, né, que é a cognitiva comportamental, terapia comportamental dialética, isso a gente tem bem escrito, né? Só que quando a gente vai levar para a prática, exige um certo cuidado. Então a gente vai ver que às vezes um paciente fica mais retraído em comentar sobre o assunto, né? Ele tem medo de um julgamento, por exemplo, do não se sentir imediatamente acolhido, né?
Então, tem que ter um certo cuidado para o paciente não achar que a gente está perguntando apenas para julgar, por exemplo, um episódio de compulsão alimentar, o que ele comeu e o que foi o gatilho para esse episódio, né? Então, isso vem também com um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho ali de empatia, né? Tentar se colocar no lugar do paciente, porque essa parceria clínica é fundamental. Se não tiver isso, o paciente não vai se sentir acolhido, ele vai se sentir julgado, ele vai continuar com pensamentos distorcidos e a chance de melhorar vai ser muito pequena, né? Em total. E isso também não só para partes de patologias, né? Tipo, para um paciente ali, digamos, saudável, toda essa parte aí do acolhimento é fundamental. Porque o que acontece muito, assim, que eu vejo? Ah, beleza, o paciente saiu lá do consultório, daí chegou em casa, recebeu o plano alimentar, e aí a pessoa falou que odiava alimento X. Aí tá lá no cardápio, é o alimento X lá. E aí, obviamente, isso aí cria um certo distanciamento e provavelmente o paciente não vai voltar de novo naquele nutricionista, justamente. Mesmo que o resto da dieta esteja com tudo que a pessoa gosta. Foi digamos, certo desinteresse, falta de atenção ali, em ter enxergado na escuta, né, do que o paciente está falando. Então, essa parte aí de escuta, de escutativa, de estar sempre prestando atenção em tudo, eu acho fundamental aí nessa parte da nutrição comportamental. Perfeito, é bem isso mesmo, né? Então, senão o paciente vai sentir que é só uma dieta de gaveta, né? Exato. Uma das coisas que eu faço muito na clínica é montar a dieta junto com o paciente. Às vezes não dá tempo, né? Que a consulta é 1h30 e às vezes tem alguns casos ali que são mais complexos. Mas pelo menos o escopo, né, para ele entender que você não está tirando ali a dieta da tua cabeça, que a gente está guiando a dieta conforme aquilo que ele relatou, né? Então, justamente para ele se sentir sendo acolhido e para ele sugerir, né, também ter uma parte ativa ali na elaboração da dieta, né? Pra, obviamente, ele já sair já sabendo que vai encaixar na rotina dele, né? Exato. Mas nutrição comportamental não é só patologias, né? Tem essa questão de aderência em si. Na verdade, o que a gente fala é que toda nutrição é comportamental, porque tudo que a gente faz tem um cunho comportamental. As próprias emoções que a gente sente, né, elas têm uma função, né? Eu estou ansioso, isso pode ter uma função de proteção, né? Então, emoção é uma função que a gente tem também. E a partir das emoções, a gente vai ter sentimentos, né? E pensamentos, e consequentemente também, né, meio que um ciclo, né? E a partir desses pensamentos também, você tem um pensamento muito dicotômico de que, você estava ansioso, você teve uma ação de que eu estou ansioso, então eu aprendi a comer para me livrar dessa emoção. Então a ansiedade não dá fome, né? A ansiedade, na verdade, tem todo um sistema ali simpático, né? CRH, CTH, cortisol. Mas a pessoa aprende a confortar uma emoção negativa, como uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza na comida, e depois ela vai ter o pensamento ali recorrente, do tipo, eu não devia ter feito isso, amanhã eu vou compensar e vou fazer 2 horas de cardio, né? Então, essa parte comportamental a gente trabalha em toda a nutrição, não só em quem tem transtornos alimentares, por exemplo, né? Até porque os próprios transtornos alimentares, eles não são transtornos que começam no alimento em si. Eles começam na emoção do paciente, na rotina, na vida dele, no estilo de vida, nas experiências que ele teve ao longo da vida, nas crenças dele. E aí, né, eles se exteriorizam no alimento, mas não começaram no alimento. Então, quando a gente fala de nutrição comportamental, não é uma coisa que é distinta de uma nutrição esportiva, de uma nutrição clínica. Eu consigo trabalhar com um atleta onde ele vai fazer 6, 7 refeições por dia, 2 treinos ao longo do dia, mas ainda assim ele tem um comportamento de no final de semana ele se sabotar e comer 2 pizzas inteiras, e eu vou usar estratégias comportamentais para isso. Eu consigo trabalhar com um paciente com obesidade, estatose hepática, não tem nenhum transtorno alimentar, mas ainda assim ele tem o pensamento de que dieta é tudo ou nada. Aí ele sempre busca restringir demais e depois descompensa, porque ele sente que já fiz a cagada mesmo, né? Então já foi. Então eu estou usando uma abordagem comportamental nesses 2 pacientes. Essa nutrição comportamental não vai ser uma nutrição exclusiva, específica, né? Na verdade, para mim é uma forma que todo mundo deveria atuar,
né? Todo mundo deveria levar bem as conversas, né, no consultório. Então, total. Felipe, se a gente tivesse que resumir, bater o martelo assim, o que é a nutrição comportamental, como é que você resumiria pra gente? Eu diria que é uma avaliação das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos do paciente e o quanto que isso vai refletir ali, tanto no entendimento dele do que é fazer a dieta, do significado dos alimentos, da importância de se fazer aquilo, do porquê que ele te procurou, isso é muito importante também, né? A procura porque ela quer emagrecer. O emagrecimento não é o fim, ela pode pensar que é o fim. Ela está te procurando porque ela imagina que o emagrecimento vai trazer alguma coisa para ela. Por exemplo, tem um paciente que eu pergunto por que quer emagrecer? Porque aí eu vou ser feliz emagrecendo. Então, já é uma ideia distorcida, né? A gente não é simplesmente feliz por alguma coisa e pronto, né? A gente tem diversas coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu sou feliz que eu tenho minha família unida, tem coisas que me deixam triste, outras coisas que me deixam feliz. Então, é isso que a gente vai avaliar, né? Esses pensamentos distorcidos também, e entender que por que ela está te procurando e atribuir também uma nova função para essa procura, né? Eu quero emagrecer. Tá, mas por que você quer emagrecer? Não, eu quero ganhar massa muscular. Mas por que você quer ganhar massa muscular? Né? O que isso vai te trazer? Porque a partir daí a pessoa começa a ter mais comprometimento com aquilo e também tem expectativas mais reais. É importante, né? Se a pessoa vem com uma expectativa surreal de que eu estou procurando ser isso, que eu vou ganhar 5 quilos de músculo no mês, ela não vai conquistar isso, né? Só se fizer uma avaliação bem errada ali de composição corporal. E a partir do momento que ela não conquista, isso pode ser ali, né, também desanimador. Então, a nutrição comportamental vai ser entender todos esses aspectos, né, das emoções, sentimentos, pensamentos, mas não só o que você faz, mas por que você faz aquilo, né? E a partir disso a gente procura ressignificar quando há uma distorção ali de ideias do paciente. Perfeito. Entendi. E outra coisa que eu vejo também, justamente complementando o que tu disse, é que quando a pessoa enxerga o peso X lá, precisa emagrecer 10 quilos como um fim, como um objetivo final, ela não leva isso como algo que deva fazer parte, porque aí, por exemplo, ela vai conseguir chegar naquele objetivo, digamos, por uma dieta altamente restritiva, só que aí que tá, depois que chegou, a ideia é manter, e a única forma de manter é justamente mudando os hábitos e levando essa parte da alimentação como lifestyle. Só que para levar como lifestyle, precisa tu gostar do que tu tá fazendo, né? Não tem como tu fazer uma dieta que tu não gosta por muito tempo. Tu nunca vai ter aderência a longo prazo. Precisa ver valor naquilo, né? Senão a gente não vai fazer, por exemplo... Eu não gosto de várias coisas que eu faço ao longo do dia. Agora há pouco eu estava estudando sistema de memorização no hipocampo. Um assunto chato, né? Mas eu sei que isso aí vai ser importante para mim. Então eu estou vendo valor naquilo. Vou ficar o dia inteiro fazendo isso? Não. Daqui a pouco eu vou estudar um livro legal que eu gosto, né? Vou fazer um cardio, ouvir uma música. Então é isso que a gente trabalha com o paciente também, né? Então tem períodos onde haverá um grau maior de restrição calórica? Sim, mas a gente vai falar, não é que vai ser algo insustentável. Então eu preciso do teu feedback, preciso que você me fale como é que tá. Uma hora esse período vai encerrar. Esse encerramento vai depender também da forma como você lida com isso. Não tem uma regra, não é do tipo, você tem que fazer isso por 6 meses, né? Tem paciente que começou comigo com 120 quilos, ele queria perder 30 quilos. Eu falei, não, calma lá, né? Olha só, vamos perder 10 primeiro, né? Vamos se comprometer com 10 primeiro, né? 10% do peso, então 10 a 12 quilos, que já é um resultado absurdo. E dali a gente vê. Ele perdeu mais, já perdeu 14. Agora ele quer perder os últimos 6 quilos, né? Para ficar com 100, abaixo de 3 dígitos, né? Mas tá mais difícil. Então, a partir daí, a gente vai trabalhando outra estratégia, né? Porque tá de saco cheio da dieta, não aguenta mais restrição, não faz tanto cardio. Então, a gente vai mudando a função daquilo. Então, tua dieta agora é manutenção. O que você já conquistou foi espetacular. Mas a partir daí, o que mais que você vê valor? Aí ele fala, eu quero melhorar minha composição corporal porque eu quero ganhar mais massa muscular em determinados membros. O peitoral dele é um pouquinho mais fraco, né? Ele percebe isso. Então, ok, é isso que a gente vai focar, mas sem ganhar o peso novamente. Então, você mudou a função da dieta, você mudou o objetivo e manteve ele comprometido, né? E a partir daí, mais uma vez, vai ser uma dieta onde a gente volta a calorias, né? Aumenta um pouquinho as calorias, justamente para mostrar para ele que nada é tudo ou nada, né?
Nada é uma coisa tipo, você vai ter que seguir uma restrição pro resto da tua vida. Não, eu quero que ele aprenda. Porque depois, ali, a partir do momento que ele chegou no resultado, talvez não seja os 30 quilos que ele queria, vou falar que foi 20, né? Ele vai aprender a se manter. E a partir daí eu vou ensinar ele as estratégias que a gente usa, comportamentais, né? Para manutenção do peso em si, né? Para uma autoavaliação eficaz, que é o que a gente chama ali na parte comportamental, né? Autoavaliação e monitoramento. São os 2 pontos chaves ali para a gente fazer com que o paciente mantenha os resultados que ele conquistou. Uhum. E outra coisa também é ensinar o paciente a ter autonomia também, né? Justamente para, digamos que ele pare de descontar contigo. Ele sabe mais ou menos o que fazer. Talvez não tão exatamente, né? Mas justamente para ter essa manutenção ali de todo o peso que ele perdeu para não reganhar tudo de novo, né? Outra coisa que eu fiquei bem interessado ali, que tu falou bem no início sobre essa questão de recompensa do alimento. Justamente pelas emoções, a ansiedade e tal, a pessoa busca o alimento. É com a maioria das pessoas que eu vejo é assim. Então, claro que existem outras válvulas de escape, né? Como videogame, enfim, jogos. Só que seguinte, quando uma pessoa está muito vinculada a essa recompensa da alimentação, existe alguma coisa para fazer para desvincular? Eu vejo que quando a gente tenta restringir algo, a pessoa fica com mais vontade de fazer, né? Mas tem alguma estratégia para ir desvinculando aos poucos, justamente para ela ver recompensa em outra coisa? Pois é, João, e complementando a pergunta, que é algo que eu queria perguntar também bem relacionado a isso, eu tenho, acho que talvez até a maioria dos meus alunos, eles relacionam muito essa parte emocional com a alimentação, e acontece tudo isso que o Felipe tinha falado ali antes, né? E é justamente isso. Qual que é a estratégia, que tipo de estratégias existem e tal, que pode ajudar essas pessoas a estar desassociando essa parte emocional, essa parte de recompensa que o João falou, com relação à alimentação? Então, na verdade, a gente tem que primeiro mostrar ao paciente que aquilo ali não é um vício, não é errado o que ele sente, né? É uma coisa que foi aprendida e que não existe emoção negativa. A ansiedade tem seu valor, tristeza sempre tem seu valor. Imagina se você não sente tristeza porque, sei lá, você brigou com seus pais, brigou com a namorada, né? Então, a gente não pode pensar que uma emoção é negativa, em geral. Até uma emoção de estar positiva, né? Eu estou me sentindo muito bem, pode ser problemática. Um episódio de mania, por exemplo, né? Um paciente com bipolaridade. Então, as grandes questões são as distorções muito grandes que o paciente tem de emoção, né? Então, tem várias estratégias, né? Principalmente psicológicas. Isso aí da gente aceitar a emoção em si é o que a gente chama de ACT, né? Que é a terapia ali de aceitação e compromisso. Então, você aceita que está ansioso, você sabe que isso faz parte. Às vezes é normal. Pô, sei lá, vou dar uma palestra para 500 pessoas. É normal me sentir ansioso, né? A questão é que eu não posso ver isso como uma questão negativa. Ah, Felipe, mas mesmo assim, né? Eu quero compensar na comida. O que eu posso fazer? Primeira coisa é que a gente trabalha bastante na nutrição, com mais comportamental, entre aspas, né? Para mim tudo é comportamento. São estratégias onde o paciente vai preencher a escala de valores, né? Tem bastante coisa aqui, na verdade, né? Por que eu estou fazendo a dieta? Como é que eu vou me sentir se eu compensar demais comendo uma pizza? Quais são as vantagens e desvantagens de eu sair da dieta e exagerar pedindo, sei lá, um lanche, ou exagerando, comendo ali uma barra inteira de chocolate? Se eu sair, eu consigo me controlar e comer só um pouquinho, isso dentro do planejado, né? Ou não vou conseguir. Posso preencher também lembrete de como que eu me senti da última vez que eu fiz isso, porque aí eu consigo levar para um lado mais racional, entre aspas, do tipo, pô, se eu exagerar aqui, agora eu vou ter um leve conforto, mas depois eu vou me sentir mal, né? E o que eu poderia fazer, então, para ter esse conforto sem compensar na alimentação? E a gente vê o que é importante para o paciente. Por exemplo, uma paciente esses dias, ela me relatou que ela gosta bastante de caminhar com o cachorro, ouvindo uma música. Eu falei, por que você não faz isso? Você aprendeu que quando você briga com teu marido, você tem que compensar no chocolate. Por que você não troca esse hábito por um outro hábito? De passear o cachorro, de relaxar, o que mais que você gosta? Ah, eu gosto de tomar um banho e ficar ali na banheira 30 minutos. Eu falei, por que você não faz isso? Né?
essa ansiedade que está em exagero, que está te incomodando, vai diminuir. E você está criando um novo comportamento, um comportamento que vai te levar a relaxar, né? Então é isso que a gente tem que ver a história do paciente, o que ele já fez que foi útil, o que ele gosta de fazer e que na hora ele não considera, porque ele simplesmente compensa no alimento, né? E se ele compensa no alimento, como é que a gente pode minimizar o exagero? Porque a questão não é você fazer que o paciente pense que, pô, eu vou sair da dieta, eu estou completamente errado, né? É um bom senso ali, é uma questão de flexibilidade, né? E essa flexibilidade não é uma dieta flexível, é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Por exemplo, pô, hoje é quarta, eu falei que eu ia sair mais da dieta no sábado e domingo, mas hoje estou muito afim de comer uma pizza, vai ter o jogo do Corinthians aqui, né? E, vou me sentir mal porque eu saí da dieta totalmente, aí eu vou ficar e vou descompensar total. Não, então pera lá. Você falou que ia fazer isso no sábado, mas qual o problema de você mudar sábado para quarta-feira, né? É isso que você vai te engordar? E você precisa comer a pizza inteira, né? Você não pode se planejar, pedir uma pizza menor, é isso que a gente procura, né? Então, a gente trabalha com lembretes, com escalas de vantagens e desvantagens e com estratégias que o paciente pode fazer para ele compreender melhor a emoção que ele está sentindo, né? Os pensamentos do nada, que não precisam ser assim, e algumas atitudes que podem contrabalancear essa emoção que para ele está negativa. Perfeito, perfeito. Justamente seria, então, trocar essa recompensa da alimentação por alguma outra coisa, né? Que seja tão prazerosa quanto, ou parecido, pelo menos. Não só trocar, né, mas entender melhor por que ele se sente assim, né? Uhum. Por exemplo, eu tô muito ansioso e isso está me incomodando. Tá, mas por que eu tô ansioso, né? E se eu tô ansioso frente a, sei lá, que amanhã eu tenho uma prova muito difícil, eu sei que eu sei o suficiente, né? Então entender que essa ansiedade é algo normal, né? Não preciso me sentir mal por estar assim, ou que eu preciso inibir totalmente essa ansiedade, né? Se eu já estou preparado, eu começo a racionalizar um pouquinho, falar, não, eu já estou preparado, né? Essa ansiedade é normal, faz parte, né? Vou conviver um pouquinho agora com ela, porque isso também não tem, porque senão você fica ansioso por estar ansioso, né? Sim. Muito, por exemplo, em pessoas que têm síndromes mais graves ou transtorno de pânico, né? A pessoa tem medo de ter pânico, ela tem medo de ter medo, né? Então você compreender suas emoções também é parte do processo, não tentar só confrontar elas ou criar outros comportamentos. Você pode criar outro comportamento, mas tem que entender também a base, por que você está se sentindo assim, né? Uhum. Perfeito. E outra coisa, pode falar, Garo, vai lá. E uma maneira de entender isso seria basicamente essa estratégia que você falou de anotar, isso seria anotar no momento mesmo, que está sentindo, esse tipo de coisa? Sim, por exemplo, tem alguns livros que é da DBT, né, que é a terapia dialética, né, e na dialética, né, teoria comportamental dialética, né, por exemplo, estou agora aqui daqui a pouco eu vou ter que responder uma paciente que eu pedi para ela preencher, né. Então, tem várias escalas, né? Você vai utilizando ali com os pacientes. Isso não é ferramenta exclusiva da psicologia, mas é claro que quando o paciente traz um transtorno, traz uma condição onde precisa de uma avaliação mais ligada ali à parte de terapia, a gente encaminha para o psicólogo, né? A gente não vai pegar o trabalho de outro profissional, né? Mas a partir disso, você vai preencher, né? Eu tive um episódio de compulsão alimentar. Qual foi a emoção, né? O que essa emoção representou para mim, qual foi meu sentimento, né? O que esse sentimento representou, qual foi meu pensamento, e a partir desse pensamento, qual foi minha atitude. E aí você pode preencher uma maneira ali depois, né? De como que você pode contrapor isso. O que é um pensamento dialético? É um pensamento que entende que duas coisas opostas podem coexistir, né? Então, eu posso querer emagrecer ao mesmo tempo que eu posso querer comer uma barra de chocolate. As coisas coexistem, né? A pessoa muitas vezes ela acha que isso é impensável. Não, se eu quero emagrecer, eu não posso querer comer o chocolate. Não, você pode comer o chocolate. E eventualmente você vai comer, né? Porque você não vai resolver essa questão da noite pro dia. Então, o pensamento dialético é exatamente aceitar isso e para você não se culpar tanto, né? E aceitar que você vai ter que fazer essas mudanças aos poucos. E a partir dessa escala, eu vou ajudando ela a preencher, né? Eu senti que eu tive um episódio de compulsão alimentar porque assim, eu já comi 3 fatias de pizza e já comi mesmo, vou comer tudo, né? Só que daí você precisa entender muito bem quem a paciente está lidando. Por exemplo, eu tenho paciente que é estudante de nutrição.
E eu falo, o que você falaria para o teu paciente? Aí a pessoa começa a se colocar no lugar de outra pessoa, né? Ou se é um paciente que, por exemplo, fala, não, eu tenho uma dismorfia corporal, eu estou me sentindo gordo. Aí eu falo, por que você está se sentindo gordo? Ah, porque minha barriga me incomoda. Aí eu falo, e como é que a gente define que uma pessoa é gorda? Ah, pelo IMC, né, percentual de gordura. Tá, mas teu IMC é diotrófico. Não, mas é por causa da minha barriga. Fala, não, beleza. Mas então você está me dizendo que todo mundo tem um pouquinho de gordura na barriga e é gordo. Não. Então por que você é? Entendeu? A gente vai guiando para o paciente entender, colocar uma racionalização ali, né? Porque às vezes ele se coloca muito para baixo, né? É o que a gente chama de self negativo. E a partir daí a gente vai trabalhando melhor essas distorções cognitivas. É bom anotar, porque às vezes ele esquece qual foi o pensamento que ele teve, como que ele... E daí a gente cria algumas estratégias em cima das emoções, sentimentos, pensamentos. Como que é a aderência do pessoal com relação a isso quando você aplica e tal? A maioria adere tranquilamente ou tem gente que é meio resistente, assim? Não, adere bastante, né? Até alguns que eu pensava que queriam aderir, né? Alguns homens ali, né? Mais carrancudo e tal. Mas não. Por quê? Porque para ele aderir, tem que fazer aquilo que eu falei antes. Tem que mostrar que tem um valor naquilo, né? E por que tem valor? Não é porque ele quer emagrecer, é porque no emagrecimento ele encontra benefícios, não só estéticos, né? Então você tem que ver quais são os benefícios para o paciente. Tem um paciente que o benefício que ele me relatou para emagrecer, ele achava que era porque eu quero ter mais saúde. Isso é muito vago, né? Você não vai antes e fala, eu quero ter mais saúde, né? E dali a gente foi vendo porque que ele quer realmente emagrecer. Ele fala, não, porque meu sono tá péssimo, porque eu vou me apresentar para meus pacientes, né? Ele é médico também. E eu me sinto mal, porque eu não sou ali um bom exemplo, né? Eu tô ali com um peso bem elevado, aí eu não posso falar, cardiologista, eu não posso falar de saúde cardiovascular assim. Então é nisso que a gente vai focar, né? Eu tenho uma paciente que ela é personal trainer, ela fala, não, eu sei que é importante, né, para os meus clientes me verem, eles verem meus resultados, né? Não precisa ser um atleta, mas eles entenderem que eu também estou fazendo esse processo, né? Porque senão vai parecer que é hipocrisia. Cada vez mais ela continua ganhando peso, não cuida da própria saúde e está sugerindo para os clientes delas fazerem isso. Então, a partir daí, a gente vê o que é importante para o paciente, quais são os valores, e quando ele entende, a gente aplica estratégias, né? Que aí sim ele vai ter adesão, porque você fez a base ali de entendimento dos motivos pelo qual ele está te procurando. Pô, massa, cara, massa mesmo. E com certeza, né, ele entendendo os valores por trás do porquê que é o emagrecimento vai dar muito mais motivação também, né, e ainda mais daí aplicando as técnicas na dieta em si, daí, pô, daí só vai, vem rapidinho o resultado, a chance de aumentar em termos de consistência, de ter um resultado sólido é muito maior também, né. E outra coisa que eu percebo também, falando agora mais sobre técnicas para dieta em si, né, para alimentação, é que às vezes a emoção, né, vem essa ansiedade e tal, a pessoa já tem esse gatilho de descontar na comida, só que às vezes também, por exemplo, ela só almoçou, só fez o almoço ali, aí passou o dia inteiro sem comer, chega em casa já estressado do trabalho, ansioso, e aí somado também a fome, porque não fez uma refeição no meio da tarde, não fez um bom café da manhã. Então, isso meio que vai acumulando, né? Fome fisiológica com todo esse gatilho emocional que tem ali de recompensa na comida. Então, muitas vezes, claro que isso também não é regra, às vezes dá para fazer um jejum, por exemplo, mas boa parte dos pacientes não seria válido fazer o jejum justamente por isso, porque já tem esses gatilhos, né? E aí botar, às vezes, uma fruta, qualquer coisinha, um whey protein ali no meio da tarde, já acessa toda essa questão da fome fisiológica, e aí a pessoa já começa a ter um pouquinho mais de consciência, assim, juntamente com tudo que tu falou, da questão das emoções, para poder fazer um jantar tranquilo, digamos, ou mais controlado, né? É que hoje a gente vê muito nos livros, por exemplo, inclusive eu tenho um aqui, né? Não sei se dá para ler daí, mas está escrito aqui, né? Para fome ali embaixo, né? O comer emocional e o comer compulsivo, né? É uma tradução que meio que se perdeu, porque não seria bem comer emocional, porque nossas atitudes envolvem emoção, então todo comer é emocional, né?
A questão é qual é a emoção que levou a comer, não o que é um comer emocional. Então, quando a gente fala fome e apetite, né, o que acontece? Esses sistemas de fome e saciedade, eles se comunicam com sistemas hedônicos, sistemas motivacionais, como o próprio disparo de dopamina, né, e de orexinas, que vão aumentar a tua vontade de comer algo, a tua busca e o teu gostar. Isso vai parecer mais gostoso porque eu estou com muita fome, né? Então eu estou mais disposto e parece mais gostoso, né? Então, quando o paciente ele fica muito tempo sem comer, isso também não é regra, né? Ele pode ter um descontrole maior, porque esses sistemas estão mais alterados, esses sistemas motivacionais. E eles estão mais alterados justamente porque você está com mais fome e menos saciedade. E aí você está mais motivado a chegar em casa e pedir uma pizza, pedir um lanche, né? Pedir ali um sushi. E ainda assim, a gente tem que ver por que ele faz isso. Muitas vezes ele faz isso também, né, de não comer nada à tarde, não é porque ele acredita que o jejum é melhor, mas é porque ele tenta de alguma maneira compensar. De alguma maneira ele quer compensar ali porque não está feliz com o próprio corpo, né? Porque quer chegar logo nos resultados. Então, às vezes a questão não é só colocar um lanchinho à tarde, mas facilitar todo o ambiente dele. Então, por que ele tem esse gatilho de chegar em casa e pedir um lanche? Às vezes porque ele está estressado, porque ele compensa o estresse na comida, né? Às vezes porque ele chega tarde em casa, não tem nada pronto. Então, é tudo isso que a gente vai ver. Por que ele tentou compensar não comendo nada à tarde? Se eu coloco algo à tarde, vai ajudar? Às vezes não. Que às vezes não é só a questão de fome e saciedade, né? Tem pessoa que fica muito triste e nem come, né? Então, depende de como a pessoa lida com a emoção que ela tem. A pessoa está tão triste que ela está morrendo de fome, prefere não comer. Porque está muito triste, né? Você não quer sair da cama, por exemplo, né? Tanto que um dos diagnósticos de depressão, que a gente vê, transtorno depressivo maior, é uma mudança de peso muito significativa. Muitas vezes é para emagrecimento, não é para ganho de peso, né? Então, tem que entender por que a pessoa não está comendo à tarde, e por que ela descompensa pedindo ali uma refeição fora do planejado? Às vezes é o ambiente, às vezes é o estresse que ela tem, às vezes a fome dela também realçou tudo isso daí, né? Então nunca é uma única coisa. E a partir disso a gente vai trabalhar em tudo isso. Às vezes eu não vou colocar um lanche da tarde, aí eu só vou garantir que ela não compense o estresse comendo mais quando chega e deixando ali mais ou menos pronta a comida dela, inclusive algo mais gostoso. Ela me relata que gosta de pão com doce de leite. Perfeito. Chega em casa, come pão com doce de leite. E depois disso, você vai também fazer ali uma mistura com fruta, com proteína, com iogurte. Perfeito. Eu só quero que ela tenha um aprendizado, de que ela não precisa pegar uma emoção que está incomodando ela e compensar na comida, né? Eu só quero que ela aprenda isso para, assim, ser sustentável, né? A abordagem que a gente está conduzindo. Perfeito, e eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Porque, por exemplo, a pessoa lá, como tu, no mesmo exemplo que tu deu, gosta do pão ali com doce de leite e tal. E uma coisa que eu noto nessa questão de nutrição comportamental, o nutricionista tem muito aquela ideia de bater os macros, tá a tabelinha lá da proteína certinha, caloria, não sei o quê. Mas às vezes chega um paciente que pelo recordatório come 0,6, 0,8 de proteína por quilo, por dia, que é abaixo das recomendações. E aí, a pessoa não gosta muito de carne, não gosta muito de whey, mas ela comeria mais o ovo e tudo mais, e mesmo que a gente não ultrapasse, a gente não atinja, no caso, essas recomendações das proteínas, ao invés de 1,6, a gente chega em 1,2. Ainda assim, digamos que seja uma primeira consulta, ainda assim vale a pena tu entregar a dieta daquela forma, pelo menos é como eu vejo. Porque antes ela estava consumindo 0,6, agora já está 1,2, é o dobro, ela vai ter resultado. E é o primeiro passo também, né? Então, às vezes, o que eu vejo da nutrição comportamental é ir um passo de cada vez, gradativamente, melhorando o que ela já está fazendo, só que otimizando. E aí, depois que ela já começou a fazer uma dieta, começou a gostar, viu os resultados, aí tu pergunta, conseguimos aumentar, talvez botar, ao invés do whey, iogurte com whey, talvez fique mais palatável, posso testar e tal. Daí, desse modo, a gente, como nutricionista, talvez na segunda, terceira consulta, a gente consiga enquadrar mesmo os macronutrientes que a gente sempre faz questão de botar como prioridade, né? Mas nem sempre deve ser a prioridade, no meu ponto de vista. Exato, né? A gente tem os estudos científicos, eles são guias.
Eu já tive paciente vegano que eu tive que trabalhar com 0,3 grama quilo de proteína, que ele não queria suplementar mais proteína em pó, não dava para aumentar mais leguminosas, então isso são só guias, não tem muito, não é que é uma coisa de bater o martelo, né? Mas o que hoje tem muito que eu critico bastante, essa ideia que para mim é bem extremista, comportamental, um entendimento completamente errado do que é comportamento, é a abordagem não prescritiva, né? Como se prescrever dieta fosse errado. Na verdade, não. Na verdade, tem paciente que vai se beneficiar, sim, de abordagem prescritiva, porque ele vai ter uma sensação melhor do que aquilo que ele está fazendo está mais adequado para as necessidades dele, ele vai ter uma ideia melhor de planejamento, ele não vai seguir essa ideia de comer intuitivo, como se intuição fosse algo mágico, como se o nosso corpo desse os sinais. Isso não existe. Intuição, né, é algo que também é aprendido. Então, intuição nada mais é, né, a não ser um comportamento muito inato mesmo, como do bebê fazendo a sucção na mama, né? Mas intuição é um comportamento aprendido, só que sem você conseguir expressar isso de uma maneira verbal, de uma maneira ali onde você consiga fazer uma ação declarativa. Por exemplo, eu tenho uma intuição de que, eu tô andando à noite aqui, tô me sentindo em perigo aqui, né, nessa região. Da onde que vem isso? Às vezes eu não lembro, mas já passei numa região muito parecida e eu fui assaltado, né? Então, intuição também tem um aprendizado, isso vai ocorrer ali também pela amígdala, né, que não é a tonsila, né, mas a amígdala é uma parte ali também do nosso encéfalo, se comunicando ali com o córtex, com o hipocampo, e isso daí, né, se a gente vai falar que é o aprendizado do paciente, qual foi o aprendizado do paciente que sempre pensou que, qualquer emoção que ele considera negativa tem que compensar na comida? Qual que é a ideia de um comportamento desse paciente que é intuitivo, mas que todos os sinais de fome e saciedade são desregulados? Que ele tem resistência à insulina, tem resistência à leptina, porque ele faz uma dieta inadequada para visar a saciedade, come muito alimento mais hiperpalatável, mesmo que ele coma só fruta, né? Não dá para a gente falar que vai ser a mesma saciedade ele fazer uma refeição com uma quantidade mais planejada de fibras, de proteínas e até de algumas gorduras que dão mais saciedade. Então, não é bem um comer intuitivo, né? Na verdade, primeiro a gente vai para o aprendizado. E a partir desse aprendizado, o paciente vai conseguir trabalhar melhor, fazendo o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, e não vai ter uma estruturação tão rígida da dieta assim, igual o pessoal condena. A gente nem faz isso a priori, né? A gente não vai fazer um comer a cada 3 horas, olha, tem que ser isso, acabou, e vai ser macadâmia aqui, vai ser castanha, acabou, né? A prescrição é um guia para o paciente, é um norte para ele. Não quer dizer que é obrigatório e não quer dizer que é para todo mundo, né? Alguns a gente vai trabalhar mais com a questão comportamental, mas ainda assim com ideias do que ele pode fazer no almoço, como é que ele pode chegar no jantar com menos fome, se ele acorda sem fome, como é que ele vai fazer para no almoço, por exemplo, o café da manhã não descompensar total num buffet, né? Então tem tudo isso, não é, nunca que vai ser 880, né, branco ou preto, vai ser sempre escalas de cinza ali que vão se adaptar a cada paciente.